Sempre me considerei uma mulher de hábitos simples. Cresci em um lar onde cada pequena conquista era valorizada. Talvez por isso, quando conheci Fábio, me apaixonei pela forma como ele dizia que via beleza na minha simplicidade. Ele era diferente dos outros caras. Atencioso, prestativo, trabalhador. Me elogiava por ser discreta, por gostar de ficar em casa, por cozinhar do meu jeito. Você é do tipo raro, Cláudia, ele dizia. Mal sabia eu que, por trás desse encanto todo, havia uma escuridão que só viria à tona anos depois. Nos casamos com menos de 1 ano de namoro. Tudo parecia mágico no começo. Tivemos nosso filho, Mateus, e mesmo com as dificuldades da vida, eu acreditava que estávamos construindo uma família sólida. Fábio trabalhava como técnico em informática, fazia muitos serviços particulares e vivia recebendo mensagens a qualquer hora. No início, achei que era só trabalho mesmo, mas com o tempo, aquilo começou a me incomodar. Ele trancava o celular com senha, nunca deixava o aparelho longe do corpo e, de uns tempos pra cá, passou a atender ligações fora de casa, no quintal ou no carro. Foi mais ou menos nessa época que algo estranho começou a acontecer. Notei que algumas das minhas calcinhas estavam desaparecendo. Primeiro pensei que eu mesma estivesse confundindo as peças na hora de lavar, ou talvez tivessem ido parar por engano no cesto do Mateus. Mas quando percebi que era sempre o mesmo tipo de peça, as mais sensuais, que eu usava só em ocasiões especiais, comecei a desconfiar. Um tipo de frio se instalou no meu estômago, mas eu empurrei para debaixo do tapete. Os dias passavam e aquela sensação de que algo estava errado só aumentava. Eu comecei a reparar nos detalhes. Fábio passou a sair mais à noite, dizendo que tinha que buscar peças de computador ou atender urgências. Quando voltava, ia direto para o banho, não me olhava nos olhos, e muitas vezes evitava qualquer contato físico. Nossa vida íntima praticamente desapareceu, mas quando eu tentava conversar, ele se irritava, dizia que era cansaço. Um dia, enquanto eu lavava a louça e Mateus brincava no quintal, a caixa de som Bluetooth da cozinha se conectou automaticamente ao celular do Fábio, que estava no sofá da sala. Um áudio começou a tocar de forma clara e sem querer. Essas da última remessa fizeram sucesso. Manda mais daquele mesmo tipo. Minha espinha gelou. Parei com as mãos ainda ensaboadas dentro da pia. O áudio foi curto, mas foi o suficiente para me fazer tremer. Remessa? Sucesso? Aquilo não fazia sentido, a não ser que tivesse alguma relação com minhas peças sumidas. Era como se uma verdade horrível estivesse tentando emergir dentro de mim, e eu estivesse resistindo a aceitá-la. Fingi normalidade, terminei as tarefas, brinquei com Mateus, preparei o jantar, mas por dentro eu estava em pedaços. Naquela noite, quase não dormi. O coração parecia querer sair pela boca. Algo me dizia que Fábio estava envolvido em algo sujo e, pior, que me usava de alguma forma. Era um tipo de intuição misturada com indignação. Como podia alguém que dizia me amar fazer algo tão cruel? No dia seguinte, bem cedo, comecei a vasculhar a casa com o pretexto de organizar os armários. Fábio tinha saído para mais um de seus serviços urgentes. No fundo do nosso guarda-roupa, atrás de uma pilha de toalhas, encontrei um pequeno baú trancado com um cadeado simples. Peguei uma tesoura e forcei a fechadura. Quando o baú se abriu, senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Lá dentro, havia várias embalagens plásticas seladas, com etiquetas que pareciam feitas à mão. Algumas tinham minhas iniciais, outras, nomes que eu nunca vi. Em cada embalagem, uma calcinha, minhas calcinhas. Usadas. Algumas com um pequeno bilhete preso com fita adesiva, escrito a caneta, usada por 12 horas, com perfume, tipo solicitado. A cena parecia um pesadelo. Junto às embalagens, havia um caderno de capa preta, com uma tabela meticulosamente organizada. Datas, nomes de compradores, valores recebidos, peças enviadas. Alguns tinham até observações. Cliente fiel, gosta com cheiro forte, pede embalagem discreta. A raiva, o nojo e a humilhação vieram todos de uma vez. Fiquei paralisada por alguns minutos. Eu,
que sempre me senti segura dentro do meu lar, percebi que minha intimidade havia sido invadida da forma mais vil possível. Fábio não apenas vendia minhas peças sem meu consentimento, ele as oferecia como produtos, como se eu fosse um objeto. Fechei o baú, coloquei tudo de volta como estava, e tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu já estava diferente. Naquela tarde, olhei para mim no espelho e mal me reconheci. Meu rosto estava abatido, meus olhos fundos. Senti vergonha, não de mim, mas de tudo que tinha acreditado e confiado. Passei o restante do dia em silêncio. Preparei o jantar, sorri para o Mateus, e quando Fábio chegou, fingir se tornou meu único disfarce. Ele me deu um beijo na testa e foi direto tomar banho. Eu o observei em silêncio. O homem que dormia ao meu lado todas as noites não era quem eu achava. E eu ainda não sabia o que faria com tudo aquilo. Mas sabia que, dali em diante, eu precisava reagir. Pela minha dignidade. Pelo meu filho. O dia terminou com um silêncio mais pesado que nunca. Mas no fundo do meu coração, uma centelha começou a se acender. Eu ainda não sabia como confrontá-lo. Mas aquele momento chegaria. E, quando chegasse, Fábio veria a mulher que eu realmente era. O silêncio que tomou conta da sala naquele momento parecia pesado, quase insuportável. Cada palavra que saía da minha boca soava como um peso. Eu estava exausta. Exausta de ser a esposa dedicada, silenciosa, que sempre se calava diante das falhas dele. Mas agora era diferente. Não havia mais espaço para palavras vazias ou desculpas que não faziam sentido. Eu observava, esperando uma reação, mas ele parecia perdido, como se as palavras não saíssem, como se o peso da culpa o tivesse paralisado. Fábio sempre foi bom com as palavras quando queria se justificar, mas naquele momento, o silêncio dele dizia mais do que qualquer defesa que ele pudesse tentar construir. Ele finalmente respirou fundo e se sentou no sofá, com os ombros caídos, derrotado. Olhou para o chão, como se tentasse entender onde havia se perdido. Eu estava começando a entender, de uma forma cruel, que o que eu mais temia havia acontecido. Ele não se importava comigo. Ou, se importava, havia escolhido a ilusão de algo que não era real para justificar suas ações. A dor ainda latejava dentro de mim, mas eu precisava ser forte. Não para ele, mas para mim. Eu já havia suportado tanto. Por tanto tempo, eu havia me calado e engolido minhas angústias. Mas ali, naquele momento, era meu grito que precisava ser ouvido. Você acha que eu não percebi, Fábio? Você acha que eu sou tão ingênua? Minha voz agora estava mais firme, sem o tremor de antes. Ele levantou os olhos para mim, mas evitava totalmente o contato visual. Eu não sou mais aquela mulher que vai simplesmente aceitar tudo, que vai olhar para você e fingir que está tudo bem. Eu vi seus olhos se encherem de uma vergonha que, de certa forma, me fez sentir mais forte. Mas ao mesmo tempo, um sentimento confuso se formava dentro de mim. Não era a piedade que eu sentia por ele. Eu me sentia em parte humilhada, mas também invencível, como se finalmente tivesse encontrado uma força que eu desconhecia. Eu não posso acreditar que você fez isso, Fábio, vender as minhas roupas íntimas. Eu continuei, a cada palavra sendo como uma lâmina que cortava as mentiras dele. Eu nunca imaginei que você seria capaz de uma coisa dessas. E a pior parte é que eu sempre te vi como alguém com quem eu podia contar, como meu parceiro. Mas agora, tudo isso acabou. Fábio parecia estar digerindo minhas palavras, mas o que mais me chocava era o fato de que ele não parecia arrependido, não naquele momento. Ele parecia perdido, sim, mas de uma forma que não se importava com o que eu estava sentindo. Para ele, talvez fosse apenas um erro, uma falha que poderia ser superada com o tempo. Mas para mim, aquilo representava uma quebra irreparável de confiança. Eu dei um passo à frente, quase em busca de uma resposta. Ele estava ali, sem poder me olhar diretamente, e eu sabia que estava no centro de um conflito que, para ele, era algo simples de resolver. Para mim, no entanto, era uma cicatriz que dificilmente se curaria. Fábio, você não entende, não é? Não é só sobre o que você fez, mas sobre o que você deixou de fazer.
Eu estava tentando juntar as peças, mas ele não parecia me ouvir. Eu sou mais do que as roupas que você decidiu vender, mais do que a esposa que você pensava que poderia controlar. Eu sou mais do que isso. Eu mereço respeito. E, mais uma vez, a tensão no ar era insuportável. Eu olhava para ele, esperando algum tipo de remorso, de arrependimento genuíno, mas nada vinha. Só o vazio. A cada segundo que se passava, ele estava se afastando mais de mim, e eu sabia que, ao fim dessa conversa, as coisas entre nós nunca mais seriam as mesmas. Eu sei que fiz errado, Cláudia. Eu sei, disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Mas você não entende o quanto isso era difícil para mim. Eu me sentia atraído por uma coisa que não conseguia controlar. Eu não queria fazer você sofrer. Eu ri, mas não era um riso de alegria. Era um riso amargo, de quem finalmente compreende que não há como voltar atrás. Não, Fábio. Você não fez isso por um impulso, não fez por algum erro momentâneo. Isso é algo que você escolheu fazer, dia após dia. Você mentiu para mim, você me traiu, e você não tem o direito de tentar justificar isso agora. Ele levantou a cabeça, tentando me olhar nos olhos, mas eu enfrentei, firme. Eu não quero mais ouvir suas desculpas. Eu preciso de respostas. Você fez isso porque não me respeita, não me vê como uma mulher. Eu não sou apenas a esposa que você coloca na sua caixa de conveniência quando é necessário. Eu mereço ser vista, ser valorizada. E você falhou nisso. Por um instante, ele pareceu desconcertado, mas eu já sabia que nada poderia mudar a maneira como eu o via. E também sabia que as palavras que trocamos naquele momento seriam as últimas que ele ouviria de mim, ao menos por um bom tempo. Eu não ia mais tolerar as mentiras, a manipulação ou o desrespeito. Era o meu momento de ser verdadeira comigo mesma. E, ao olhar para ele, vi que algo dentro de mim havia se quebrado de maneira irrevogável, mas também algo havia se reconstruído. Eu não seria mais a esposa submissa e passiva, que se esconde atrás de um sorriso e se cala diante da dor. Eu havia acordado para uma nova realidade, e eu não voltaria atrás. Eu não sei o que vai acontecer agora, Fábio, mas uma coisa é certa. Não posso mais continuar com você assim. Não posso mais viver com alguém que não me respeita. A decisão está tomada. Ele ficou em silêncio, sem palavras, como se estivesse processando tudo o que eu acabara de dizer. E, naquele silêncio, eu sabia que ele não tinha mais nada a acrescentar. A partir dali, o que acontecesse entre nós dependeria exclusivamente de mim, da minha coragem, de quem eu estava me tornando. O resto da noite foi um vazio de palavras não ditas, mas eu já sabia que o caminho que eu havia escolhido era o certo. Eu não queria mais viver nas sombras do medo e da vergonha. Eu queria ser a mulher que me respeitava, que se respeitava. Eu estava pronta para a mudança. E essa mudança, dessa vez, seria definitiva. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado que qualquer palavra que Fábio pudesse ter dito. Ele estava parado na porta, os olhos fixos em mim, tentando entender o que havia acontecido, tentando justificar-se com gestos e palavras que já não tinham mais impacto. O que ele não sabia era que o silêncio que havia se instaurado entre nós era minha resposta final. Não havia mais espaço para mais desculpas. O amor que eu pensava que ainda existia entre nós se desfez em frações de segundo, tudo por causa da sua falta de consideração, do seu desdém. Cláudia, por favor, não faça isso, ele implorou, sua voz quebrada. Era um pedido de desesperada reconciliação, mas eu já não tinha a mesma pessoa ao meu lado que um dia me fez acreditar que éramos uma família. Ele ainda estava tentando se manter como a figura de provedor, de protetor, mas eu sabia que aquela ilusão estava prestes a cair por terra. Olhei para ele por alguns segundos, meu olhar fixo, mas sem rancor. Havia chegado a hora de encarar a verdade que ele tentava esconder há tanto tempo, uma verdade que, mesmo eu me recusando a enxergar antes, agora estava clara como o dia. A nossa relação estava infestada de mentiras, e eu era apenas uma peça para ele manter o controle da situação, não uma companheira. Você realmente acha que eu sou tão fraca, Fábio, que vou te dar outra chance apenas porque você pede? Eu não sou mais a mulher que você enganava, e você sabe disso.
Minhas palavras saíram como um veneno, mas era exatamente isso que eu precisava sentir, que o que ele fez era irremediável. Eu não queria mais ser a mulher que dava desculpas para ele. Eu não queria mais ser a mulher que aceitava migalhas de um relacionamento que nunca foi recíproco. Não era apenas sobre as roupas íntimas vendidas sem meu consentimento, mas sobre a forma como ele sempre me tratou como se fosse insignificante. Ele deu um passo à frente, mais uma tentativa de se aproximar, mas, dessa vez, eu não recuei. Olhei diretamente para seus olhos, os olhos de alguém que agora via sua verdadeira face. Eu não tenho medo de estar sozinha, Fábio. Eu tenho medo de continuar nessa mentira com você. É isso que eu temo. E eu não vou mais me submeter a isso. A palavra mentira cortou o ar, e ele parou. Não esperava que eu fosse tão direta, tão firme. Eu sabia que ele estava tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Durante todos aqueles anos, ele nunca imaginou que eu chegaria a esse ponto de ruptura. Mas agora, não havia mais volta. Eu tinha me dado conta de que, em algum momento, eu havia me esquecido de quem eu realmente era, apenas para tentar salvar um casamento que estava condenado desde o início. Fábio respirou profundamente, os olhos baixando em resignação. Ele queria me convencer de que suas falhas não eram tão grandes, que ele merecia uma segunda chance, uma oportunidade para mudar. Mas isso já não fazia sentido. Eu já havia visto tudo o que precisava ver. Não é só sobre o que você fez, Fábio. É sobre o que você nunca fez por nós. Você me negligenciou, me ignorou, me fez sentir menos do que eu sou. E o pior é que, por tanto tempo, eu aceitei isso. Aquelas palavras saíram de mim de forma liberadora. Eu sentia como se estivesse desfazendo um nó apertado dentro de mim. Eu nunca havia falado com tanta clareza sobre o que sentia. Nunca havia sido tão honesta com ele, nem com eu mesma. A cada palavra, eu me afastava mais da ideia de que ainda havia algo que poderia ser consertado. Ele se sentou novamente no sofá, como se toda a força tivesse sido drenada de seu corpo. Ele parecia derrotado, mas, ao mesmo tempo, havia algo em seus olhos que me dizia que ele ainda não entendia a profundidade do que havia feito. Ele estava perdido, como um homem que finalmente percebe que destruiu algo que jamais poderá reconstruir. Mas eu já sabia que isso não era mais meu problema. Eu fui até o quarto e comecei a arrumar minhas coisas, com a mesma calma que eu sentia por dentro. A princípio, a ideia de deixar tudo para trás parecia assustadora. Eu não sabia para onde eu iria, como seria o futuro, mas sabia que não tinha mais escolha. Eu não podia mais viver naquela prisão emocional. Cada peça de roupa que eu colocava na mala representava um passo para longe de Fábio, mas também um passo para a liberdade. Um passo para me reencontrar, para me lembrar do que eu realmente valia. Eu não era aquela mulher que aceitava a mediocridade, a dor escondida atrás de desculpas. Eu era uma mulher forte, capaz de reconstruir sua vida do zero, sem depender de alguém que me diminuía a cada dia. De repente, Fábio apareceu na porta do quarto, sua voz hesitante. Cláudia, eu sei que fiz tudo errado, mas, por favor, não vá. Eu parei por um momento, me virando lentamente para ele. A dor em seus olhos era sincera, mas não era suficiente. Não era mais suficiente para me convencer de que eu deveria abrir mão de mim mesma para salvá-lo. Eu vou embora, Fábio. Eu não tenho mais o que fazer aqui. A única coisa que eu posso fazer agora é cuidar de mim mesma. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava. Ele não respondeu. Não havia mais o que dizer. O silêncio tomou conta novamente. Eu me virei para a mala, a última peça a ser guardada. Eu sabia que, após aquele movimento, minha vida tomaria outro rumo, mas, ao mesmo tempo, sentia uma paz imensa. Eu estava fazendo o que nunca achei que seria capaz de fazer: tomar o controle da minha vida. Ao sair pela porta de casa, eu não olhei para trás. Sabia que a dor de ir embora seria temporária, mas a dor de continuar naquele relacionamento destruído seria eterna. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!